Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube, a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas, você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar, confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site. E se você teve dificuldade na resolução de algum exercício, eu venho agora trazer essa novidade, que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site. Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo, assim como na descrição de todos os outros, eu vou disponibilizar o link para o download da lista. Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube. Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios. Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou, naquele exercício que você não conseguiu resolver. De novo, eu estou mostrando minha preocupação com o seu aprendizado e não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida. Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá, exercício 1 começa no minuto 3.53, o exercício 5 começa no minuto 10.35. Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo, exatamente naquele ponto, e eu inicio a resolução do exercício, com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício. É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios, será um prazer você assistir o vídeo inteiro. Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios, nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida. Tudo isso porque eu quero que você aprenda a química de uma maneira completa e 100% gratuito. Então, mãos à obra, pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, mais uma videoaula de resolução de exercícios, dessa vez aqui do bloco 1, bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica, referente às aulas teóricas 6 e 7, separação de misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Essa lista de exercício ela contém 10 questões, 10 exercícios e vamos iniciar a resolução aí pela primeira questão. Então lá, o abastecimento de água potável para o uso humano é um problema em muitos países. Para suprir essa demanda surge a necessidade de utilização de fontes alternativas para a produção de água potável a partir de água salgada e salobra, fazendo uso das técnicas de dessalinização. Estas podem ser realizadas por meio de tecnologias de membranas ou por processos térmicos. Na figura está esquematizado um dessalinizador de água do mar baseado no aquecimento da água pela energia solar e a gente tem aqui o sisteminha mostrado no exercício. Então olha só, o sol bate aqui, que a gente tem um tanque com água do mar, esse sol bate, a água do mar evapora, aqui temos superfícies de vidro onde essa água do mar vai condensar e olha aqui ela está cheia de sal, tá certo? Quando ela evapora sem o sal. Então ela condensa aqui, essa estrutura está inclinada para que justamente essa água caia aqui nesta calha, onde eu tenho o que eu chamo de água purificada, ou seja, a água isenta dos sais. Tranquilo? E aí ele faz duas perguntinhas pra gente. Dê o nome do processo de separação que ocorre no dessalinizador representado na figura e descreva esse processo. Acabei de falar isso, né? Então o processo é evaporação, a água evapora, condensa nas paredes e é recolhida nas calhas, tá certo? Basicamente é isso que ocorre aqui neste sistema. E
no item B, ele está falando o seguinte para a gente, ó. Compare as propriedades de pressão de vapor e de temperatura de ebulição da água do mar com as respectivas propriedades da água purificada. Justifique sua resposta. Se você é um aluno de primeiro ano e está aqui por conta de estudos aí da matéria só do primeiro ano, muito provavelmente você não sabe o que é pressão de vapor, tá bom? Pressão de vapor, imagina que qualquer coisa, qualquer líquido evapora, não evapora? Este vapor é um gás, não é? Se eu fechar o recipiente, esse gás exerce pressão contra as paredes do recipiente. Pressão do vapor, ou pressão máxima do vapor, é a máxima pressão que esse vapor exerce contra as paredes de um recipiente qualquer, né? Sempre pensando aí num sisteminha fechado, tá bom? E ele está querendo que você compare a água pura, né, com a água do mar. Na água pura, a gente não tem nada atrapalhando essa evaporação. Então, a evaporação ela é contínua e chega lá um ponto em que a gente atinge aí a nossa pressão, vamos dizer assim, pressão máxima do vapor. Já na água com sal, a gente tem algumas partículas que dificultam esta passagem para o estado de vapor, tá certo? Então, a pressão de vapor de uma mistura de água e sal, ela é menor justamente porque a água do mar apresenta sais e estes sais dão como consequência a diminuição da pressão de vapor, porque ele dificulta o processo de evaporação. Aí ele fala o seguinte, ele quer que você fale também sobre a temperatura de ebulição da água do mar. Se é mais difícil de evaporar, eu tenho que fornecer mais calor para conseguir que todas as moléculas passem para o estado gasoso. Então, a consequência da diminuição da pressão de vapor é um aumento do ponto de ebulição. Então, a temperatura de ebulição aumenta justamente por conta da presença de sais, porque eles dificultam a ebulição, justamente porque tem coisa lá atrapalhando. É sempre assim que você vai pensar. Beleza? Então, esse aí foi o nosso primeiro exercício. No segundo exercício, dá uma olhadinha aqui no enunciado. Esse é um dos exercícios mais interessantes. Quem tem aula presencial comigo já fez esse exercício e se você ainda não fez, com certeza, em algum momento ele vai aparecer para você aí, ou em lista, ou em prova, enfim, não tem problema nenhum. Mas esse é um exercício bem legal de separação de misturas, né? Olha só, esse exercício foi cobrado em 1999, mas até hoje ele é importante porque ele é bem interessante. Então, olha, uma mistura constituída de água, limalha de ferro, que é o pozinho de ferro, álcool, que é o etanol, e areia, foi submetida a 3 processos de separação conforme o fluxograma. Identifique os processos 1, 2 e 3 e complete as caixas dos fluxogramas com os resultados deste processo, ou destes processos. Então, olha só, essa aqui é uma forma de responder, tá bom? Essa coisa podia estar aqui e vice-versa, tá? Tanto que no gabarito eu coloquei invertido, enfim, só para mostrar para vocês que não existe uma única resolução. Você pode resolver do jeito que você quiser, desde que você resolva certo. Então, olha só, o que a gente tem aqui inicialmente? Uma mistura heterogênea, onde eu tenho sólidos, que é a limalha de ferro e areia, e líquido, que é a água e o álcool. Essa mistura heterogênea eu tenho que separar por filtração, então o processo 1 é filtração. Muito aluno acaba errando esse exercício porque, como ele vê limalha de ferro, ele já faz primeiro uma separação magnética. Vai separar? Até vai, mas não tem a menor lógica. Por quê? Se você fizer aqui a separação magnética, para cá vem só ferro e para cá vem álcool, areia e água. Você não consegue separar com um único processo álcool, areia e água. Até porque você também não tem 3 caixinhas aqui para encaixar, só tem 2. Então, esta possibilidade, ela se torna inviável para este exercício. E eu sempre digo para os alunos, velho, se tem sólido e líquido e é uma mistura heterogênea, filtra. Não tem nem o que pensar. Vamos fazer primeiro aí a filtração. Depois que você filtrou, o que vai ficar retido no papel de filtro? A limalha de ferro e a areia, que você vai deixar secando. E o que vai passar pelo papel de filtro? Água e álcool. Água e álcool é uma mistura homogênea de 2 líquidos. Então, o processo 2 vai ser aqui para a gente uma destilação fracionada. Essa destilação fracionada separa a água do álcool. E aí, durante essa destilação fracionada, já deu tempo de secar essa sua mistura de limalha de ferro com areia, que ela vem molhada, porque afinal de contas estava tudo isso aqui junto. Depois que secou, o que você tem? Uma mistura heterogênea de 2 sólidos, em que um sofre a ação de um ímã. Então, o que a gente vai fazer?
a separação magnética para poder separar a limalha do ferro da areia. E aí a gente termina mais um exercício aqui. Esse é um exercício mega completo, que às vezes eu troco aqui as substâncias, mas eu mantenho o mesmo esquema de exercício, porque eu acho bem interessante vocês aprenderem a trabalhar aí com os fluxogramas, beleza? No terceiro exercício, olha o que ele falou aqui pra gente. Se tentarmos filtrar água barrenta, verificamos que as partículas são tão finas que atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água, adiciona-se o sulfato de alumínio à água. E, em seguida, adiciona-se pouco a pouco hidróxido de cálcio, de tal forma que ocorre uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta, que, seguido de um processo de agitação lento, promoverá a formação de partículas maiores, denominadas flocos, que são facilmente sedimentáveis. Dessa maneira, podemos separar a água limpa por... Então, aqui eu grifei facilmente sedimentáveis, porque aí a pessoa já imagina logo na decantação. Tudo bem, só que você não encontra aqui a decantação como uma das alternativas. Então aqui o que ele está querendo dizer é que essas partículas facilmente sedimentáveis, elas são um pouco maiores, e você pode sim promover, e na verdade promove-se uma decantação, mas ela vai ser sempre seguida de uma filtração, tá certo? Então você imagina, se eu tinha uma partícula pequenininha que podia passar pelo poro do filtro, o que eu faço? Eu faço essa partícula pequenininha ficar um pouco maior, justamente por conta dessa adição de substâncias químicas, tanto sulfato de alumínio como hidróxido de cálcio, para a formação desses flóculos. A sujeirinha vai grudando nos flóculos e aí ela vai ficar de um tamanho razoavelmente grande para que eu possa sim promover o processo da nossa filtração, tá certo? Então, essa é uma alternativa, é uma questão bastante interessante, porque apesar de ser uma questão fácil, ela leva os alunos a alguns tipos de dúvidas e questionamentos que eu imagino que a gente conseguiu tirar com esta ideia. E sempre pensa no seguinte, é melhor você analisar as alternativas, e aí vai te dar um grande ganho na resolução da questão. Beleza? Questão 3, alternativa A, filtração. Na próxima questão, que é a questão de número 4, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem um complete a frase, olha só que interessante. Então tá aqui, ó. Acidente entre caminhões bloqueia a BR-290 em Arroio dos Ratos. Colisão aconteceu por volta das 6 horas da manhã e resultou no vazamento de carga de gasolina. A gasolina, combustível de grande parte dos automóveis que circulam no mundo, e outros produtos como o gás natural, GLP, os produtos asfálticos, a nafta petroquímica, o querosene, os óleos combustíveis, os óleos lubrificantes, o óleo diesel e o combustível de aviação, são obtidos por meio da... Então, o que a gente faz com o petróleo? A gente faz a destilação fracionada do petróleo. Essa é uma operação que se baseia nas diferenças de... Se eu for fazer a destilação fracionada, a diferença de pontos de ebulição dos componentes da mistura de hidrocarbonetos. O petróleo é um líquido oleoso escuro, e aí ele é o que em água? Ele é insolúvel em água e menos denso que a água, porque ele fica por cima da água, encontrado em jazidas do subsolo da crosta terrestre. E aí ele fala o seguinte, ó, as lacunas são corretamente preenchidas respectivamente por... Então, a primeira destilação fracionada, ponto de ebulição, insolúvel e menos. Então, destilação fracionada pode ser a A, a C e a E. Ponto de ebulição pode ser a C e a E. Insolúvel tem que ser, então, a alternativa E de escola. Destilação fracionada, ponto de ebulição, insolúvel e menos. E essa foi a questão de número 4. Vamos então agora para a questão de número 5. Após uma aula de revisão sobre o processo de separação de misturas, um professor de química lançou um desafio aos alunos. Considere uma mistura contendo 3 componentes sólidos e proponham um modo de separá-los. Para tanto, utilizem o quadro seguinte, que contém algumas características dos constituintes desta mistura. Então vamos lá. Olha só, a substância A, ela é insolúvel em água fria,
insolúvel em água quente e apresenta magnetismo. A B é solúvel em água fria, solúvel em água quente, não apresenta magnetismo. A C é insolúvel em água fria, solúvel em água quente e não apresenta magnetismo. Então eu tenho aqui A, B e C, são 3 substâncias sólidas. O primeiro método que eu vou fazer, como as 3 são sólidas e uma apresenta magnetismo, é a separação magnética. Eu faço a separação magnética, eu já separei o A das substâncias B e C, tá certo? Então, separação magnética é a primeira ideia. Agora, sobrou para mim só B e C. Se eu adicionar água quente, não vai adiantar absolutamente nada, porque as duas são solúveis em água quente. Então, eu vou adicionar água fria como segunda etapa. Adicionando água fria e uma substância vai ser insolúvel e outra vai ser solúvel. Então aqui, ó, adição de água fria seguida de filtração vai separar aquele que é insolúvel. Olha só, o C veio para cá. E como eu adicionei água aqui e vem para cá a substância B, que era solúvel em água fria, mais a água. Depois o que eu faço? Uma destilação ou uma evaporação, não tem problema nenhum, porque aí eu vou obter a substância B. Então consegui separar A, B e C, seguindo esse protocolo: separação magnética, adição de água fria seguida de filtração e uma destilação. Então, separação magnética, adição de água fria, filtração e destilação. A gente tem aí, ó, a alternativa B de bola. Tranquilo? Então, exercício 5, alternativa B. No próximo exercício aí, que é o exercício de número 6, a gente tem a seguinte enunciado, né? Considere que uma mistura formada por água, óleo de soja, cloreto de sódio e areia seja agitada vigorosamente em um recipiente fechado. Então, a sequência correta de métodos de separar cada substância dessa mistura é... Então, como sempre, eu adoro usar aí os nossos fluxogramas, né? Então, no nosso fluxograma aqui, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, aquela mistura inicial, né? O que a gente tem na mistura inicial? A gente tem água, óleo, sal e areia. A gente tem, então, na verdade, uma mistura de líquido e sólido heterogênea. Então, eu faço primeiro uma filtração. Separei a areia. Depois que eu separei a areia, sobrou água, óleo e sal, né? Aqui não é areia, eu escrevi errado, aqui é sal, tá certo? Então, água, óleo e sal. Eu vou fazer uma decantação com funil de separação, porque água e óleo são líquidos immiscíveis e o sal, ele está dissolvido na água. Olha só que interessante. Aí, depois que eu faço a decantação com funil, eu vou separar o óleo da água com o sal. Você vê como eu só confundi aqui, né? Porque aqui já estava o sal de novo, né? Então, o sal não aparece do nada, tudo bem? Então, aqui em vez de areia é sal. Água e sal, eu vou fazer uma destilação simples e eu vou separar a água do sal. Então, aqui a gente tem filtração, decantação e destilação. Filtração, decantação e destilação simples. A gente tem aqui, ó, a alternativa B de bola como alternativa correta para a questão de número 6, beleza? Na questão de número 7 é uma questão da Unicamp. E aí essa questão é bem famosa, tanto que você viu que ela sofreu uma variaçãozinha e caiu lá na Unifesp, que foi o primeiro exercício que a gente resolveu dessa lista. E é o que eu sempre falo para os meus alunos: quanto mais você praticar, quanto mais questões de vestibular você for submetido durante a sua vida escolar, menos surpresa você terá na hora da prova, tá bom? Muita gente fala, o aluno é bitolado, ele só sabe resolver o vestibular. Não tem nada a ver, esquece isso aí é inveja de quem não tem a sua capacidade, tá bom? Então olha lá, se você fez essa questão no colégio, quando caiu a questão lá na Unifesp, é muito difícil de você errar, porque você já foi submetido a essa questão ou uma questão muito parecida com essa. Então olha lá, a figura adiante mostra o esquema de um processo usado para obtenção de água potável a partir da água salobra, que contém alta concentração de sais. Este aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Então, olha só, eu tenho aqui água salobra, olha só, aqui o nível, aqui, água salobra. Aqui eu tenho uma taça, tudo bem? Aqui eu tenho sol, aqui eu tenho as pedras para segurar esse plástico transparente. Eu pus uma pedra no meio para ele ficar assim, para ele ter uma quedinha aqui, tá certo? O sol bate, evapora a água do mar, aqui condensa só gotículas de água. Como tem uma pedra aqui, elas vão em direção ao centro aqui desse minha curvinha aqui, aí ela cai aqui, ó, condensa e cai dentro do copo a água sem sais.
tá certo? Ele está perguntando que mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho: evaporação e condensação. Qual dessas mudanças absorve energia e de onde esta energia provém? Olha só que maravilha, ó. A que absorve energia é a evaporação e a energia provém do Sol. Qual o nome do processo de separação que ocorre nesse sistema? Justifique. Aqui está ocorrendo uma evaporação, é a água líquida se transformando em vapor, seguida de uma condensação, que é o vapor se transformando em água líquida novamente. Beleza? Muito simples essa questão, até porque a gente acabou de fazer uma questão muito parecida com essa. Suave? Então, questão 7 está respondida. Na questão de número 8, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. A gente tem também uma questão que eu adoro cobrar. Então ela dá um fluxograma aqui pra gente e fala o seguinte, ó. Para separar os componentes do sistema formado por sal de cozinha e carvão em pó, um estudante realiza os tratamentos 1, 2 e 3 de acordo com o esquema. Ele quer que você diga o que é 1, o que é 2 e o que é 3. Então olha só, sal de cozinha e carvão em pó. O sal de cozinha mistura na água, o carvão em pó não. Então a gente adiciona água em excesso. Esse processo, ele é chamado de dissolução fracionada. Aí eu vou ter o quê? Uma solução aquosa de água e sal e o carvão em pó. Depois, para separar essa mistura, que é uma mistura heterogênea de um sólido com um líquido, eu vou usar o processo 2 aqui, que é a filtração. Separei o carvão em pó e agora eu tenho a solução aquosa. Para chegar no sal de cozinha, eu posso fazer simplesmente uma evaporação, tá certo? Porque ele não aproveitou a água, mas eu posso também fazer uma destilação simples, tá certo? Então, tanto uma como a outra aí a gente pode aceitar como resposta, tá certo? Então, dissolução fracionada, filtração e destilação simples ou evaporação, e mais uma questão resolvida no nosso canal, a questão de número 8, tá certo? Vamos então agora para a questão de número 9, é uma questão aí também que vai trazer para a gente um fluxograma, uma questão bastante grande, e vamos à leitura. Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu uma mistura sólida contendo 3 substâncias ABC, cujas características se encontram na tabela seguinte. ABC, A é solúvel em água fria, B e C não. Em água quente, A e B são solúveis e C não. Em hexano, A e B são insolúveis e C é solúvel. Hexano é um solvente orgânico. Terminada a prática, o grupo propôs o seguinte fluxograma. Pega a mistura, adiciona hexano e faz alguma coisa. Você tem aqui uma solução orgânica e uma mistura. Aí depois você pega a solução orgânica, faz alguma coisa, tem o sólido 1 separado do solvente orgânico, que no caso é o hexano. Depois aqui você tem a mistura, indo para o outro lado aqui do nosso fluxograma, adiciona água fria, faz mais alguma coisa, tem o sólido 2 e uma solução aquosa, que não é solvente aquosa, tá? É solução aquosa. Faz o processo de número 6, tem o sólido 3 separado da água. Vamos lá. Se eu adicionar hexano, você concorda que A e B vão ficar insolúveis, ou seja, A e B não se misturam ao hexano e o C se mistura, tá certo? Então, se é uma amostra sólida, eu vou ter uma mistura de sólido e líquido. Como eu separo o sólido de líquido, eu faço uma filtração. Por isso que o item 2 aqui, ele é filtração. Aí para cá, veio o quê? Veio o hexano e a substância C. Como é que eu separo um líquido de um sólido, mistura homogênea? Eu faço aqui uma destilação simples. Então, o sólido 1 é a substância C, tá certo? Sólido 1 é a substância C. Aqui, lembra que eu adicionei hexano e filtrei? O A e o B ficaram insolúveis, então eles ficaram retidos no papel de filtro. Eu adicionei água fria, olha só, água fria. A e B estavam lá, aí eu adicionei água fria. O A é solúvel na água fria, o B não. Então o B, ele, após eu fazer uma filtração, que é o quinto aqui, ó, uma filtração, a gente consegue retirar aqui, ó, o sólido 2, que é o B. Aí a solução aquosa que passou por aqui é A mais água. Então, quando eu faço uma A mais água, é um sólido e um líquido homogêneo. Então, eu vou fazer uma destilação simples. O que vai acontecer? A água vai se separar do sólido 3, que é a substância A. Então, é só a gente agora analisar essa nossa proposição e ver qual afirmativa está correta. O sólido 1 é a substância A? Não. O sólido 2 é a substância B? É.
acabou o exercício. Olha só, quando você monta aí o fluxograma e entende os processos, fica muito fácil. Aqui, sólido 3 é a não, 2 e 5 é destilação, não, 2 e 5 é filtração, 3 e 6 é a decantação, 3 e 6 são as destilações, tá certo? Então, mais uma questão aí resolvida aqui no nosso canal. Vamos agora, então, para a nossa última questão. A questão 10 traz o seguinte para a gente, ó. A separação dos componentes de uma mistura pode ocorrer por diferentes maneiras. Identifique as maneiras que trazem a melhor estratégia para cada tipo de mistura e assinale o que for correto. Então, olha só, aqui na afirmativa de número 1, ele está dizendo o seguinte para a gente, ó. Pode separar uma mistura de gasolina e álcool por destilação? Eu digo que sim, porque é uma mistura homogênea de líquidos, tá certo? Gasolina e álcool se misturam, então a resposta é sim e é uma destilação o mais adequado. Para separar uma mistura de água e óleo, pode-se fazer uma filtração? Não, porque a filtração vai necessitar de um sólido para ficar retido no papel de filtro. Pode ser um líquido com um sólido ou um gás com um sólido, mas tem que ter um sólido justamente para ficar retido no papel. Item 4. Para separar uma mistura de areia e água, pode-se realizar uma destilação? Não, porque a destilação ela é indicada para misturas homogêneas, tudo bem? Misturas homogêneas. E o último item aqui, para separar uma mistura de sal de cozinha e areia, pode-se fazer uma dissolução, ou seja, adicionar muita água. Então, dissolução dissolve o sal, seguida por uma filtração. Filtração separa a areia e evaporação. Evaporação remove a água, ou seja, todo o caminho, toda a metodologia aqui está perfeita para essa mistura. Então, neste caso, as afirmativas corretas é a afirmativa 1 e a afirmativa 8. Então, a gente tem aqui uma somatória total de 9. É isso que você colocaria no gabarito do teu vestibular. E com esta questão, nós chegamos aí ao fim de mais uma lista, resolução de mais uma lista aqui no nosso canal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, por favor, clique aí no botão curtir. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita o momento, uma aula que você gostou, faça a sua inscrição, ative as notificações. Se você achou que essa aula foi boa para você, tirou suas dúvidas, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, isso ajuda bastante aí na divulgação do canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, por favor, deixa um comentário aqui no vídeo do YouTube mesmo ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder aí na medida do possível as suas dúvidas. Se você ainda quiser conhecer todo o nosso trabalho, é só acessar o www.quimicadoamigo.com.br. Lá, além de você encontrar essa lista para download, você encontra ainda a lista de todas as nossas aulas teóricas que já estão postadas no nosso canal, e tanto o material do nosso site como o material disponível no YouTube são de acesso e uso 100% gratuito, tudo isso para que você aprenda química aí de um jeito diferente e completo, tranquilo? Então, se você se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!